Oi, tudo bem? Hoje eu estou aqui para apresentar mais uma das reportagens da série especial em comemoração aos 8 anos do TJ-UFSC. Hoje nós vamos voltar até 2017 e relembrar como foi a cobertura do TJ para a Operação Ouvidos Moucos da Polícia Federal, que na época prendeu o reitor da UFSC e outros 6 servidores suspeitos de desvios de verbas destinadas aos cursos de educação à distância da universidade. A gente te mostra a operação da Polícia Federal, realizada neste 14 de setembro na UFSC, que começou com a prisão do reitor Luiz Carlos Cancellier na manhã de hoje. A lembrança que eu tenho é que eu fui o primeiro de toda a equipe do TJ a saber. E aí eu estava saindo de casa para ir para a UFSC, eu tinha aula às 8h20. E aí com a TV ligada, de repente eu vi no jornal local, atenção, informação de última hora, a Polícia Federal está no campus da UFSC fazendo uma operação, a gente ainda não sabe os motivos. E aí quando eu estava atravessando a ponte, São José para Floripa, o G1 Santa Catarina colocou na capa: reitor da Universidade Federal de Santa Catarina é preso. Aí eu vi aquilo, meu mundo caiu. Eu pensei, pronto, o TJ vai virar do avesso hoje. E aí já comecei a mandar no grupo do TJ: gente, acorda, que eu preciso é que quem tiver acordado e tiver em condições, comece a ir para a UFSC pra gente pensar numa maneira de cobrir isso. Essa é a primeira vez na história da universidade que um reitor é detido. Segundo o chefe de gabinete Áureo Moraes, a administração da universidade sabia das investigações que a Corregedoria estava fazendo. Mas não tínhamos notícia de que esses procedimentos já estavam no âmbito da Polícia Federal ou qualquer outra esfera, né? E internamente a Corregedoria fez o seu trabalho e nós, desde o início, ao longo de todo o período desta gestão, sempre colaboramos com qualquer procedimento de apuração, investigação. Entre os alunos, o clima era de surpresa. E foi um momento muito intenso para o projeto. A gente se dedicou exclusivamente a desdobrar essa operação, a entender o que estava acontecendo na universidade, o que a Polícia Federal estava fazendo. E foi bem difícil, porque no meio de tudo isso a gente ainda tinha aulas, né? A gente concilia a atuação no projeto com as aulas da faculdade, e era um assunto difícil, era um tema difícil. Mas aí depois, como a gente precisava passar essa informação, como a gente tinha essa obrigatoriedade de tentar explicar o que estava acontecendo, a gente se concentrou nisso. E aí foi quase que natural, assim, a gente ir atrás das informações para passar, mas um primeiro impacto foi o susto. Essas informações a gente tinha através da polícia, a gente tinha através da universidade, mas num primeiro momento ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém estava entendendo direito. E aí, como assim? Ele está sendo preso por desviar? Não é uma operação. A operação trabalha com suspeitas. E não é só ele que está sendo preso, temos números. E aí a gente foi conseguindo juntar algumas informações com a PRF. E aí os professores orientadores chegaram na redação também. A Carla e o Brasil, foi um dia que eles passaram o dia inteiro na redação. E aí eles passaram a informação: olha, a gente não vai botar culpa em ninguém. A gente vai gravar agora um boletim dizendo que nós temos essa informação confirmada da prisão porque temos. E, assim, não vamos atestar nada a ninguém. Nesse momento, a Luísa chegou na redação e aí chegou pra gente a informação de que ia ter uma coletiva de imprensa às 10 horas da manhã na sede da Polícia Rodoviária. Aí a gente dividiu, disse: eu fico aqui na redação, cuido desse boletim dos demais que vierem. Lu, tu vai pra Polícia Federal porque é um momento muito crítico e precisa ter algum de nós lá para conseguir filtrar essas informações, assim. E aí, ao longo do dia, a gente foi se munindo de mais informações para preparar o jornal. Os investigados são suspeitos em crimes como fraude em licitação, inserção de dados falsos em sistemas de informação e também desvios de verbas públicas. As investigações ocorrem desde 2008 e essa operação é uma parceria entre a Polícia Federal e os órgãos do TCU e a CGU. Foi ressaltado nesta entrevista coletiva que, dos 80 milhões de reais destinados ao projeto do EAD, não foi possível avaliar o montante desviado. Peguei o telefone e liguei pro Áureo, chefe de gabinete, novamente. Eu disse: oi, Áureo, aqui é o Felipe. Tem essa informação, está confirmada? Ele disse: olha, eu estou recebendo isso em todos os meus grupos, mas eu ainda não consegui confirmar. Se vocês puderem aguardar mais um pouco, talvez eu consiga.
E aí, nesse meio tempo, entramos em contato com o IML e o IML já estava confirmando. O TJ UFSC informa que está confirmada a notícia da morte do reitor afastado da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Luiz Carlos Cancelier. Ele foi encontrado morto após uma queda no vão central do Beira-Mar Shopping, que fica no centro da cidade. E eu lembro de estar gravando esse boletim na frente da reitoria, passarem e me olharem apavoradas, assim. As pessoas paravam por instantes para ouvir informação e seguiam comentando. Então foi um contexto muito nervoso, assim. E foi um jornal em que eu acho que eu estava aprendendo a respiração quase o jornal inteiro, segurando para não chorar. O emocional estava muito, muito, muito abalado. O TJ UFSC está começando. É com muita tristeza e solidariedade que nós preparamos esse jornal especial, nessa data trágica e histórica para a Universidade Federal de Santa Catarina. O reitor Luiz Carlos Cancelier foi encontrado morto na manhã de hoje e nós vamos trazer todas as informações sobre esse acontecimento. O corpo do reitor foi encontrado no vão central do shopping Beira-Mar, no centro da cidade. De imediato, a polícia militar foi acionada para atender a ocorrência e chegou ao local minutos depois. E estava pesando a informação de que o reitor morreu porque tinha culpa no cartório. Nós não tínhamos nenhuma garantia de que aquilo era verdade. E eu lembro que no final do jornal, quando terminou, quando a vinheta subiu, assim, eu não aguentei, eu desabei, eu chorei muito, 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 muito. A este homem e a este professor, as nossas homenagens. O resultado, apesar de terem sido notícias negativas, o resultado foi muito bonito. A gente fez uma cobertura, acho que respeitosa. Acho que o reitor ficaria orgulhoso desse trabalho que a gente fez. A gente não passou o carro na frente dos bois, a gente não quis dar nenhum furo, tanto é que assim, quando nós soltamos os nossos boletins, tanto da prisão quanto da morte, já tinha passado um certo tempo que a informação tinha sido divulgada. A gente sabia que nós não tínhamos como ter o compromisso da informação em primeira mão. Então assim, já que a gente não tem isso, vamos acalmar os ânimos e vamos checar o máximo que a gente puder em tudo, assim. E acho que foi uma das decisões mais responsáveis que a gente conseguiu ter nesse momento. Assim. Foi muito emocionante de ver todos os integrantes trabalhando junto, pegando junto, perguntando a toda hora no que eles seriam úteis. Eu não esperava que fosse ser assim uma cobertura de umas pessoas tão unidas, que realmente formaram uma família naquele tempo e um se apoiava no outro. Beleza, é um jornal universitário, talvez as pessoas não nos usem especialmente como fonte de informação, né? Mas quem nos procurar vai ter a melhor informação. E aí a gente foi surpreendido com a TV Gazeta de São Paulo, ligando pra gente na redação e pedindo imagens e informações para eles usarem no jornal de horário nobre deles, assim. Tudo aquilo que eu vivi naquele tempo me trouxe aprendizados que eu não imaginei que eu fosse ter assim tão cedo. Eu acho que isso faz uma grande diferença. Muito obrigado aí ao pessoal que produziu a reportagem de hoje. E amanhã nós estamos de volta com mais uma reportagem especial sobre o aniversário do projeto. Eu sou Gabriel Gentili para o TJ UFSC.